Queridos, eu quero ser breve aqui nas palavras. O texto que vou, irmãos, está na primeira carta, capítulo 2, versículo 2, versículo. Primeira carta do apóstolo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 2. Primeira carta do apóstolo São Paulo, capítulo, versículo 2. Ouçam que diz: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Todos nós já nos envolvemos alguma vez em alguma situação de esquecimento. Você já se envolveu alguma vez na sua vida? Você já se envolveu em uma situação de esquecimento? E vou falar para vocês qual foi a vez que eu me envolvi em uma situação de esquecimento. Vocês não rirem de mim, mas todos nós nos envolvemos alguma vez em uma situação de esquecimento. Deixa eu dar alguns exemplos. Você já passou alguma vez pela experiência de ter esquecido onde guardou as chaves do carro? Já passou alguma vez pela experiência de ter se esquecido onde guardou os óculos? Você que usa óculos, como eu uso óculos. Já esqueceu? Quer ver uma coisa que eu acho incrível? Você está na sua casa, sai da sala para o quarto para buscar lá alguma coisa. Quando chega lá, você coça a cabeça e diz: o que é que eu vim fazer aqui? Já passou por isso? Mãe, as mães que estão aqui, são mães de 2, 3, 4, 5 filhos. Já passou pela experiência de trocar o nome dos filhos? Já. Nem precisa a senhora confirmar que eu sei que já. Porque a minha mãe até hoje é assim. Nós somos em 5 na minha casa, casa da minha mãe. Até hoje, quando todos os filhos estão reunidos na casa da minha mãe, e a minha mãe quer chamar o meu nome, por exemplo, ela chama o nome de todos os meus irmãos primeiro, para depois chegar no meu. Nós nos esquecemos com facilidade das coisas. Nos esquecemos compromissos marcados. Nos esquecemos de hora marcada. Marcamos um horário e terminamos esquecendo daquele horário que marcamos. Nós nos envolvemos. Esses exemplos e tantos outros exemplos que eu poderia dar a vocês aqui, de situações de esquecimentos, que fazem parte do nosso dia a dia, são corriqueiros do nosso dia a dia, na nossa vida. E por que eu estou falando isto, fazendo esse comentário, dando esses exemplos de esquecimentos? Porque na caminhada cristã, ao longo da nossa jornada cristã, nenhum de nós cristãos temos o direito, ouçam isto, nenhum cristão tem o direito de dar-se ao luxo de se esquecer da cena do Calvário. Nenhum cristão, legitimamente cristão, que já passou por uma experiência legítima de conversão, que conhece a história da cruz, que conhece a história do Calvário, nenhum cristão pode jamais se esquecer que há mais de 2000 anos,
nas caladas da madrugada, enquanto todos dormiam, um inocente Jesus de Nazaré estava diante de uma corte covarde, sendo julgado por um juiz de igual modo covarde, e eles cravaram a sua sentença. E a sentença foi cruel. Ele tem que morrer. E a sua morte será uma morte lenta, dolorosa e cruel, porque ele vai morrer numa morte de cruz. Nenhum cristão pode jamais se esquecer que há mais de 2000 anos, nos arredores de Jerusalém, circulou a notícia de que o andarilho de Nazaré, carpinteiro de Nazaré, pregador itinerante que andou pelas ruas empoeiradas da antiga Palestina, desestabilizando o sistema político e religioso do seu tempo com uma mensagem confrontadora e ao mesmo tempo acolhedora. Este homem foi violentamente torturado, espancado, chicoteado, pendurado em uma cruz e morreu como um criminoso comum, pendurado entre dois ladrões. Nenhum cristão pode jamais se esquecer deste cenário. É por isso, meus queridos irmãos, que nós cristãos participamos da ceia do Senhor. Talvez muitos cristãos ainda não compreenderam, ainda não entenderam o sentido da ceia, a importância e o significado da ceia, porque também ainda não entenderam a importância e o significado da cruz de Jesus, que é a ceia. A ceia é um ritual. E o que é um ritual? Um ritual é uma ação que se faz metodicamente, para que não se perca nunca aquela tradição, para que nunca aquela tradição seja esquecida, para que ela não caia no vácuo do esquecimento. Então se pratica aquele ritual para se preservar. Esta ação metódica que se faz é para preservar aquela tradição. É por esta razão que, com raríssimas exceções, mas a maioria das igrejas cristãs em redor do mundo celebram a ceia sempre uma vez no mês e sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, salva algumas exceções por alguma programação extra que de repente aconteça, mas sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo período, é realizada a ceia do Senhor. O que é a ceia? A ceia é um ritual. Mas o que é a ceia? Ela não é só um ritual. O que é a ceia? A ceia é um sacramento. O que é a ceia? A ceia é um sacramento. E vocês sabem que no cristianismo nós temos dois grandes sacramentos: batismo em águas e a ceia do Senhor. A Igreja Católica Romana acrescentou o casamento como um terceiro sacramento, mas nós cristãos protestantes aderimos e cremos apenas nestes dois grandes sacramentos: batismo em águas e a ceia do Senhor. É sagrado, tem um valor espiritual, tem um valor sagrado, tem um valor consagrado, tem um significado especial, espiritual e sacramental. A ceia é um sacramento. Mas o que é a ceia? Ela não é só um ritual, ela não é só um sacramento. Em terceiro lugar, a ceia é uma celebração. O que é a ceia? A ceia é uma celebração. Quando nos reunimos
e cercamos a mesa do Senhor, nós estamos celebrando a sua vida, celebrando a sua morte, mas mais do que a sua morte, nós estamos de verdade celebrando a sua vida, porque aquele que morreu numa cruz, que foi sepultado numa sepultura emprestada de um homem por nome José de Arimateia, ele ressuscitou dentre os mortos. A morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde detê-lo. Ele rompeu com a morte, no terceiro dia ressuscitou, e nós estamos celebrando a sua vida, porque ele vive, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Que é a ceia? A ceia não é só um ritual, a ceia não é só um sacramento, a ceia não é só uma celebração. Em quarto lugar, a ceia é também um memorial. E foi o próprio Jesus quem disse, no Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 19, palavras de Jesus: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo. E Lucas escrevendo o que foi que aconteceu. Agora vem as palavras de Jesus, o que ele disse. Ele disse: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Paulo repete estas palavras na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23, quando ele vai organizar a liturgia do culto da Santa Ceia, que estava bagunçado, por assim dizer, na igreja de Corinto. Paulo repete estas palavras. Todo mês nós lemos esta passagem nos nossos cultos de ceia, da primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Que é a ceia? A ceia é um memorial. Nos reunimos em memória. Há um significado quando tomamos um pão. Há um significado espiritual quando tomamos o cálice. Nós estamos trazendo à memória a vida de Jesus, a mensagem de Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição para nos dar vida e perdão dos nossos pecados. Com esta compreensão, tendo dito isto, acabado eu de dar esta explicação ou esta explanação a respeito da ceia do Senhor, eu quero provocar este auditório de Deus hoje à noite com esta pergunta: qual o significado da cruz? Qual o simbolismo da cruz? O que significa a cruz na fé cristã? Qual o simbolismo da cruz na mensagem cristã? O que representa a cruz no cristianismo? Por que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele diz: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele disse, no versículo de número 14, que a sua glória estava na cruz. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por que uma cruz? Por que a cruz tem tanto valor na mensagem de Paulo? Porque a cruz está tão presente nos seus ensinos, nas suas mensagens, nas suas pregações. No Brasil, a igreja evangélica brasileira tem
uma certa dificuldade em relação à cruz. Talvez até por uma questão cultural. Sempre que se fala em cruz, no contexto evangélico brasileiro, de imediato a primeira coisa que vem na maioria de nós em nossas cabeças, nós já pensamos logo em paganismo. Sempre que se fala em cruz, de imediato nós temos a tendência de pensar no catolicismo romano, ou de pensar no paganismo romano. Nas igrejas protestantes e cristãs em toda a Europa é diferente. É absolutamente comum e normal o símbolo da cruz. Se você viajar pelas igrejas na Europa, as igrejas cristãs protestantes na Europa, sempre você vai encontrar o símbolo ou sinal ou simbolismo da cruz em um templo religioso. Nos Estados Unidos também não é diferente. É muito comum nas igrejas cristãs protestantes você encontrar o simbolismo, o sinal, o símbolo da cruz nos templos evangélicos cristãos e protestantes nos Estados Unidos da América. Mas no Brasil, como já mencionei, talvez por uma questão cultural, nós temos essa dificuldade. Sempre temos a tendência de associar a cruz ao catolicismo romano, de associar a cruz ao paganismo romano. As pessoas fazem o sinal da cruz e nós então identificamos, ali vai um católico, ali está uma pessoa católica, ele passa na frente de uma igreja católica, ele faz o sinal da cruz. Ele passa na frente do cemitério, ele faz o sinal da cruz e nós então identificamos, é um católico. Se nós presenciamos uma igreja com um sinal da cruz, nós imediatamente já pensamos, é uma igreja católica. Se não tivermos o cuidado de observar, porque com raras exceções, mas há muitas igrejas protestantes aqui no Brasil que usam o símbolo da cruz, nós temos sempre a tendência de pensar que ali está uma igreja católica. Então eu insisto com a minha pergunta hoje à noite: qual o sentido da cruz? Qual o significado da cruz? Por que uma cruz? Qual o lugar da cruz no cristianismo? Por que Paulo se gloriava na cruz? Eu vou pedir hoje à noite que você olhe para a cruz. Por que Paulo diz: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado? Meus queridos irmãos e irmãs, moças e rapazes que me ouvem hoje à noite, antes de qualquer coisa, primeiro eu preciso comentar com vocês que a cruz era um instrumento de tortura dos mais temidos, se não o mais temido instrumento de tortura do século I na história da igreja. Qualquer pessoa temia ser punido pelo Império Romano, sendo tratado como um condenado que tinha que morrer pendurado em uma cruz, porque era uma morte dolorosa, cruel, e o objetivo da cruz era este mesmo, que a vítima tinha que sofrer, que a vítima tinha que morrer lentamente. Era este o grande objetivo. E aí eu posso falar para vocês aqui a respeito de um livro que eu li de Charles Swindoll. Charles Swindoll, que é um grande escritor norte-americano, muito conceituado, muito conhecido. Ele escreveu vários livros, entre eles um livro com o título As Trevas e o Amanhecer. As Trevas e o Amanhecer, exatamente porque ele trata da noite em que Jesus foi traído, da noite de sua traição, em que ele foi preso, entregue aos soldados romanos e preso, foi torturado, espancado, crucificado até o domingo de manhã da sua ressurreição. Por isso o título do livro, Das Trevas ao Amanhecer, este é o título. E Charles Swindoll comenta um pouco ali sobre a maneira como eles trataram o meu Jesus, a maneira como eles trataram o nosso Cristo, com esta maneira perversa, macabra e cruel de torturar um condenado, e neste caso o nosso Jesus,
que assumiu esta condenação. Primeiro, eles arrancavam todas as roupas da vítima. Em primeiro lugar, eles rasgavam todas as suas vestes. A vítima ficava completamente nua, totalmente despida, sem nenhuma peça de roupa no seu corpo. Quando você vê nos quadros, nos filmes, nos cinemas, quando você vê nas imagens, nas pinturas do Cristo crucificado, que você vê a imagem dele usando aquela espécie de um fraldão que tapa aqui as suas partes íntimas. Aquilo é uma invenção posterior do catolicismo romano, porque de verdade e na verdade, Jesus nunca usou aquele fraldão. Pelo contrário, ele ficou totalmente nu. Ele enfrentou vergonha de nudez, totalmente despido. E depois eles pegavam a vítima despida, amarravam a vítima num tronco largo e baixo, acorrentavam os seus pulsos e os seus tornozelos. Depois eles pegavam um azorrague, que era um chicote com 12 pontas. Os pesquisadores dizem que nas pontas do chicote havia lasca de madeira, pedaço de osso, chumbo, e eles então começavam a golpear as costas da vítima, que estava acorrentada na cepa de tortura. Qual era o objetivo daquele espancamento? Qual era o objetivo daquele açoitamento? Era porque a vítima tinha que ficar mansa. A vítima não tinha o direito sequer de espernear. Primeiro porque estava acorrentada, totalmente imobilizada. E à medida que eles golpeavam, à medida que eles açoitavam a vítima, as dores eram tão cruéis e alucinantes. As dores eram tão ensurdecedoras que elas minavam toda a capacidade de força e resistência que a vítima tinha na hora do espancamento. Tanto que a história me revela que outras vítimas que passaram por estas sessões de espancamento, as dores e o espancamento foi tão macabro e cruel que muitas não suportavam e morriam ali mesmo na cepa de tortura. Foi exatamente isto que o meu Jesus enfrentou. Foi exatamente isto que o nosso Cristo enfrentou por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados, por causa dos pecados de toda a raça humana. Ele suportou, foi espancado, brutalmente torturado, espancado até quase que a morte. E ele então ali, sendo açoitado, suportando a dor e a angústia dos açoites e das dores, mas não reclamou, não abriu a boca para blasfemar, não abriu a boca para amaldiçoar, não abriu a boca para murmurar. Ele suportou a dor e a angústia no meu e no teu lugar. Depois pegaram o meu Jesus, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, colocaram um manto vermelho sobre os seus ombros, que vinha até a altura da sua cintura, uma capa vermelha até a altura da sua cintura. Colocaram uma cana na sua mão e de forma sarcástica e zombeteira, eles faziam este gesto aqui, faziam este gesto aqui, iam, zombavam e diziam: salve rei dos judeus, salve rei dos judeus. Depois tiravam a cana da sua mão, batiam com ela na sua cabeça, vendavam seus olhos e dizia: confessa quem foi que te bateu. Esbofetearam a face do meu Senhor, cuspiram no seu rosto, humilharam, escarneceram dele, zombaram dele, mas ele não reclamou. Isaías, 750 anos aproximadamente antes dele, no capítulo de número 53 de Isaías profetiza 750 a 800 anos aproximadamente antes dele. Isaías profetiza: quem creu em nossa pregação,
E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Senhores e senhoras que me ouvem hoje à noite, o nosso Cristo suportou a cruz, o nosso Cristo suportou a angústia, a dor, o sofrimento, mas ele não reclamou. Bateram na sua face, ele não blasfemou. Cuspiram no seu rosto, ele ficou calado. Ele não revidou nenhuma acusação que foi feita contra ele. Ele não revidou, ele não tentou se explicar, ele não tentou se justificar. Uma das passagens do Evangelho que mais me encanta da pessoa de Jesus, da atitude de Jesus, do comportamento de Jesus, foi quando ele estava perante Pilatos. E a narrativa do Evangelho diz que Pilatos estava admirado. Pilatos olhou para ele e começou a dizer: veja, olha quantas coisas estão falando contra você. Os religiosos estavam xingando ele de todos os nomes, humilhando, fazendo as mais absurdas acusações. E Pilatos admirado, porque Jesus ficava calado, não respondia nada. E Pilatos então disse a ele: olha, veja, olha quantas acusações fazem contra você. Que foi que você fez? Você não fala nada, você não vai se defender, você não vai se pronunciar. E Jesus permaneceu em silêncio e calado, não abriu a sua boca para revidar, não abriu a sua boca para se explicar, não abriu a sua boca para dar nenhum esclarecimento. Suportou a angústia, o xingamento, as afrontas, o escárnio, o sofrimento, de boca calada, em silêncio. Por quê? Porque ele pensou em você, ele pensou em mim. No momento dos ataques, ele pensava em você. No momento dos xingamentos, ele pensava em mim. No momento do escárnio, ele pensava na Almadec. No momento do escárnio, ele pensava na igreja de Curvelo. Ele dizia: não, eu vou suportar, eu vou aguentar quieto, eu vou aguentar calado. E permaneceu quieto e calado. João, capítulo de número 13, veja o que diz. João, capítulo de número 13, versículo de número 1. João capítulo 13, versículo de número 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele foi até o fim, no escárnio, debaixo de vaias, de açoites, de espancamentos, de açoitamentos, mas ele disse: não, eu vou até o fim, eu vou suportar, e eu vou até o fim. Por quê? Qual era o grande desejo do inferno?
Qual era o grande apelo de Satanás? Qual era a grande tentativa do inferno? Era que Jesus desistisse da cruz. Tudo que o inferno queria é que ele desistisse do Calvário. Desista. Por isso as pessoas zombavam e diziam: salva-te a ti mesmo, desça da cruz, clamavam os religiosos. Cadê aquele que dizia que derrubava o templo e construía em 3 dias? Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Não se enganem, não se enganem. Ali era o próprio diabo desafiando Jesus, na boca dos religiosos, desafiando Jesus para que ele descesse da cruz, para que ele desistisse do Calvário. Porque se Jesus desistisse da cruz, acabou-se a nossa esperança. Se Jesus desistisse da cruz, estava consumada a nossa derrota. Se Jesus desistisse da cruz, estávamos condenados eternamente à perdição eterna. Mas ele suportou a cruz, ele aguentou o escárnio, porque pensou em você, pensou em mim, pensou em nós. Ele suportou a cruz. Pegaram o meu Senhor, colocaram uma cruz pesada sobre os seus ombros. Se puder melhorar o retorno para mim, querido, ficarei muito grato. Colocaram uma cruz sobre os seus ombros, e ele teve agora que carregar aquela cruz por um trajeto aproximado de 600 a 700 metros, num trajeto que nós hoje conhecemos como Via Dolorosa. Colocaram uma cruz sobre os seus ombros. Ele caía com o peso da cruz, levantava, a multidão zombava, gritava, vaiava. Depois, próximo ao Gólgota, um homem vindo da África, um Simão Cirineu, ele era um negro, um africano, foi constrangido a ajudar Jesus a carregar a cruz. E ele chegou até o Monte Caveira, o Gólgota, onde foi pregado entre 2 ladrões. E a cruz foi levantada, foi erguida, e lá estava ele pendurado entre aqueles 2 ladrões. Agora ouçam aqui, meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez a pergunta: por que a cruz? Qual o significado da cruz? Qual o simbolismo daquela cruz? Eu quero te dizer, antes de Jesus, muita gente morreu na cruz. Depois de Jesus, muitas outras pessoas mais também morreram numa cruz. Jesus não foi o primeiro e nem o último a morrer numa cruz. Só no exato momento da crucificação, estava ali quem? 2 ladrões, um à esquerda, outro à direita. Então antes dele muitos outros já haviam morrido. Depois dele muitos outros também continuaram morrendo. A ponto que a história afirma que houve um tempo que Roma matou tanta gente crucificado que faltou madeira para construir cruzes para matar os condenados de Roma, do Império Romano. Então o que é que muda? Qual é a importância da cruz de Cristo? Qual o seu significado? Qual o seu simbolismo? O que é que muda o fato de Cristo Jesus ter também passado pela cruz? Eu te digo hoje à noite, o significado da cruz tem a ver com quem morre ali. O significado da cruz tem a ver com quem estava morrendo na cruz do Calvário. Eu te pergunto hoje à noite, se o Nilson Gomes morrer na cruz, é cruel? É doloroso? Sim, é cruel, é doloroso. Se a Stephanie morrer pendurada na cruz, é cruel? É doloroso? Sim, é cruel, é doloroso. Se o Manuel José da Silva morrer pendurado numa cruz, é cruel?
É doloroso, sim, é cruel, é doloroso, mas acontece que quem estava morrendo ali na cruz do Calvário, quem estava morrendo ali na cruz do meio, não era o Nilson Gomes, não era a Stephanie, não era o Manuel José da Silva. Quem estava morrendo na cruz do meio era o Emanuel, o Deus conosco. Quem estava morrendo naquela cruz era o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem estava morrendo naquela cruz era aquele que é a palavra e que estava no começo, no princípio com Deus, e que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem estava morrendo naquela cruz era aquele que estava no princípio na criação, que criou o céu, terra, as estrelas, que conhece cada uma delas e chama-as pelo seu nome. Quem estava morrendo naquela cruz é aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Quem estava morrendo naquela cruz é aquele que sabe quantos litros d'água tem no oceano. É aquele que sabe a quantidade de grãos de areia que existe na praia. Quem estava morrendo na cruz é aquele que conhece cada toca de cada esquilo espalhado em todo o mundo. Quem estava morrendo na cruz era aquele que chamou Lázaro depois de 4 dias e disse: vem para fora, e Lázaro veio para fora. Quem estava morrendo naquela cruz era aquele que disse ao inferno: cala-te, e o inferno se estremece. É aquele que diz aos demônios: sai, e os demônios vão embora. Quem estava morrendo naquela cruz é aquele que dá ordem ao vento e ao mar, como quem dá ordem a uma criança, e disse: fica quieto, e tudo se fez bonança. Quem estava morrendo naquela cruz era o próprio Deus encarnado, na pessoa de Jesus Cristo Nazareno. A Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por causa de Jesus que a cruz se tornou o evento de maior significado na história da humanidade. A cruz é o centro, o resto é circunferência. A cruz é o centro, o resto é periferia. A cruz é o clímax da história. A igreja não pode omitir a cruz, a igreja não pode negar a cruz, a igreja não pode recusar a cruz, a igreja não pode esconder a cruz. Pelo contrário, a igreja tem que fazer da cruz a sua glória. Por que eu digo isto? Porque nenhuma descoberta científica, nenhuma descoberta ideológica política, nenhuma corrente filosófica consegue superar o evento da cruz, porque diz respeito não a um país, não a uma aldeia, não a uma cidade, não a um povo, não a uma etnia, não a uma língua, mas diz respeito a todo o universo. A cruz é o centro da história, a cruz é o centro do universo. Louvado seja o nome do Senhor, porque existe uma cruz, existe uma cruz, existe uma cruz, existe uma cruz. Louvado seja o nome do Senhor. A cruz de Jesus é antes da eternidade. Antes que o mundo existisse, já existia uma cruz. Antes que tudo fosse chamado à existência, já existia uma cruz. Pastor Nilson, o que foi que aconteceu então há mais de 2000 anos? O que aconteceu há mais de 2000 anos, aos arredores de Jerusalém, foi o cenário da crucificação, que aconteceu dentro do espaço-tempo há mais de 2000 anos. Mas a cruz é antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus, pendurado naquela cruz,
estava revelando o seu profundo amor a toda a humanidade. Estava revelando o seu escandaloso amor. É por isso que a Bíblia chega a se referir à mensagem da cruz, mensagem escandalosa. O escândalo da cruz é uma mensagem escandalosa, porque o amor de Deus revelado na cruz é um amor escandaloso. Escândalo. E por isso Paulo diz: loucura para o grego, escândalo para o judeu, mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lá estava ele pregando o seu mais célebre e extraordinário sermão. Seu mais célebre e extraordinário sermão foi pregado do alto daquela cruz. Foi Billy Graham quem disse esta frase, que a cruz foi o púlpito de onde Deus pregou a sua mais linda história de amor. Sua mais bela mensagem de amor foi pregada da cruz do Calvário. O amor escandaloso revelado na cruz é mais profundo, é mais íntimo, é mais maravilhoso, é mais glorioso do que o caderno de amor da jovem Zita apaixonada, todo enfeitado, colorido e desenhado de florzinhas de cima e embaixo. Não há amor maior do que este. Este é o amor incomparável, este é o amor inigualável, este é o amor incondicional, porque Ele nos ama incondicionalmente, gratuitamente e graciosamente. Lá estava o meu Senhor Jesus pendurado naquela cruz, e na cruz Ele pronunciou algumas palavras, na verdade frases, óbvio que frases curtas. O estado que ele estava, todo machucado, ele não tinha condições de fazer longos discursos, então ele pronunciou curtas frases. Orlando Boia, que é considerado o apóstolo da literatura brasileira, foi ele quem escreveu aquele clássico Os Heróis da Fé, publicado pela editora CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Muitos conhecem. Eu li esse livro, eu ainda era um adolescente, molhando as páginas daquele livro e querendo ser igual John Wesley, querendo ser igual Jonathan Edwards, querendo ser igual George Whitefield. Foi o Orlando Boia quem cunhou este tema, as 7 palavras da cruz, que foi muito pregada pelos pregadores da velha guarda entre os anos 80 e 90. O pastor Zacarias sabe muito bem, melhor do que qualquer um de nós aqui. Os pregadores dos anos 80 e 90 pregaram muito sobre este tema, as 7 palavras da cruz, que eram frases, na verdade, que eu posso citar algumas delas aqui, não em ordem, mas eu vou citar algumas delas quando ele disse, por exemplo: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe, se referindo a Maria e a João, que estavam ao pé da cruz. Na cruz ele bradou dizendo: tenho sede, tenho sede. E eles então covardemente molharam uma esponja no vinagre, colocaram na ponta de um caniço, chegaram perto da boca do meu Senhor pendurado naquela cruz. Na cruz ele ainda bradou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz ele ainda bradou dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quantos de nós já não clamamos: Deus meu, por que me abandonaste? Quantas famílias não estão clamando e não clamaram em 2020 e entraram este ano de 2021 clamando: Deus meu, por que me abandonaste? Quantos negros que foram roubados do seu país, da sua cultura, da sua família, da sua tribo, enfrentaram o navio negreiro em situações subhumanas para serem explorados, escravizados aqui no Brasil. Muitos morreram ao longo da viagem perversa e não gritaram: Deus meu, que me abandonaste?
Quantos não gritaram na cepa de tortura: Deus meu, por que me abandonastes? Deus abandonou Jesus na cruz. O Pai abandonou o Filho na cruz. E por que então ele clamou: por que me abandonastes? Eu já ouvi várias pregações, várias explicações sobre este texto. Todos fazem muito sentido, mas eu pessoalmente creio e compartilho com vocês que o fato de Jesus gritar: Deus meu, por que me abandonastes? Era o próprio Deus Pai sentindo a dor do Filho. A dor do Filho doía no Pai. E foi uma dor tão grande, uma dor tão absurda, uma dor tão fora da nossa capacidade de imaginar, que o Pai estava entranhado com o Filho na mesma dor, sentindo a dor do Filho. Nenhum pai, nenhuma mãe que está aqui hoje à noite suportaria ver um filho morto na sua frente, principalmente se ele estivesse sendo morto à base da tortura. Nenhum de nós suportaríamos. Imagine Deus, o Pai, justo, amoroso e bom, contemplando a cena do Calvário. A dor foi tão tremenda que doeu no Pai. Pai e Filho entrelaçados na mesma dor. E com isso eu posso te dizer aqui hoje à noite, meu irmão, minha irmã, moça e moço que me ouve, a tua dor dói em Deus. Ele sente as tuas dores, Ele conhece os teus dramas, Ele sabe onde dói. Ele sabe por quê? Porque é só no cristianismo que nós temos um Deus que sofre. É só no cristianismo que existe um Deus que sofre. Nas outras religiões, nas outras tradições, as divindades são distantes, as divindades são longes. Na mitologia grega, Deus é distante, a divindade é distante, mas no cristianismo é diferente. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Então, no céu, nós temos um Deus que experimentou na sua própria pele a dor humana. Ele sabe o que é chorar, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é chorar na beira do caixão, a morte prematura do filho, ele sabe o que é ser discriminado, ele sabe o que é ser tratado com preconceito, ele sabe o que é ser imigrante, ele sabe o que é apanhar, ele sabe o que é morar na favela, ele sabe o que é não ter nada para comer, ele sabe o que é a dor humana. A tua dor dói em Deus. Deus meu, por que me desamparastes? Mas de todas as frases que estou na cruz, de todas as frases que ele mencionou naquela rude cruz, de todas as palavras que ele mencionou naquela rude cruz, a que mais enche o meu coração de entusiasmo foi quando ele bradou na cruz: Tetelestai, Tetelestai, consumatum est. Está consumado, está feito, está pronto, está realizado, está pago. Tetelestai, está consumado. E quando ele bradou: está consumado, oh aleluia, oh aleluia. Sabe o que me deixa impressionado? O que me deixa impressionado é que quando ele disse está consumado, ele não gritou, não foi um grito de desesperado,
de quem está morrendo as línguas, pedindo socorro. Não, o evangelista diz que ele clamou com grande voz. Algumas traduções dizem que ele bradou. Sabe o que significa dizer? Estava morrendo, mas permanecia Senhor da história. É aquele que morre, mas permanece Senhor da história. O coração estava diminuindo, o batimento cardíaco, seu organismo e os seus órgãos estavam entrando em colapso. Jesus estava entrando num processo de morte, mas ainda permanecia Senhor da história, e bradou dizendo: está feito, está pronto, está acabado, está consumado. Ali estava nascendo a nossa vitória. Ali estava sendo erguida a bandeira da vitória da igreja. Ali estava sendo levantada a bandeira da vitória da igreja de Curvelo. Está feito, está pago, está consumado. E quando ele bradou: está consumado, véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Véu do santuário, que fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo, que não era uma cortina com um pano fino como este, com um material como este. De novo eu cito Orlando Boia, ele comenta no seu livro, comentário Espada Cortante, ele diz: véu do santuário era de material bem resistente, media cerca de 10 centímetros de espessura, e nem um par de bois poderia rasgá-lo. Pior ainda se fosse de cima para baixo. Jesus fez isso apenas com o seu brado: está consumado. Está consumado. O véu rasgou. O que acontece agora, pastor? Caiu a parede da separação. Caiu. Muros de separação. Todo argumento religioso, ritualístico, cai por terra agora. Todo tradicionalismo religioso, toda engrenagem religiosa que queira intermediar que se pretenda intermediar a nossa relação com Deus, foi desbaratada, desmascarada, desfeita, porque o véu foi rasgado, está consumado. Quando ele disse está consumado, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ele estava resolvendo o problema da culpa humana. Ali ele estava resolvendo o problema da culpa humana. Pastor, eu me sinto culpada, me sinto culpado. Pois deixa eu te dizer hoje à noite, no ato da cruz, a culpa que era nossa foi posta sobre ele, e a justiça que era dele foi posta sobre nós. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Ele resolveu o problema da culpa humana. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz que ele pegou a cédula que era contra nós, que nas suas ordenanças nos era contrária, e cravou-as na cruz do Calvário. Rasgou a cédula de dívida, rasgou o débito, a conta está paga, está consumado, liquidei a fatura, rasguei o débito, está pago, está pago,
Eu não preciso mais dar 7 voltas. Eu não preciso subir escada de joelho, nem jogar água no cruzeiro. Eu não preciso de vela amarela, vela vermelha, vela cor-de-rosa, vela de 7 dias. Eu não preciso de lenço ungido. Eu não preciso de copo com água em cima do rádio. Eu não preciso de Paulo, nem de Maria, Mariolatria, nem catimbó, nem ergue, nem umbanda, nem quimbanda, nem zoroastro, nem orfeu. Eu não preciso, porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Está pago. A dívida foi cancelada. Você me pergunta hoje: o que é que eu faço, pastor? O que é que eu faço, pregador? Eu te digo as minhas últimas palavras enquanto termino esta pregação. Você não faz nada. Não precisa fazer nada. Mas é campanha, não precisa. Mas e o descarrego lá, não sei do que, não precisa. Mas você não tem uma igreja lá em São Paulo que tem uma faixa assim: venha fazer a grande campanha do desencapetamento total. Não precisa. O que é que eu faço para me salvar? Nada. Mas não tem que pagar o preço? Não. Ele já pagou o preço. Mas não tem que pagar a penitência? Não. Ele já pagou na cruz do Calvário. O que é que eu faço? Nada. Apenas e unicamente creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia. O que é que eu faço? Eu te digo o que é que você vai fazer. Venha à cruz e seja salvo. Se você estiver me ouvindo aqui hoje à noite, você ainda não é crente, se você não tomou uma decisão por Jesus ainda, se você está afastado do evangelho, você que está acompanhando este culto aí pela transmissão online, pela gravação no YouTube, pelo canal de YouTube da igreja, pelas transmissões online, e não entregou a sua vida a Cristo ainda, se você não tomou uma decisão por Jesus ainda, ou está afastado do evangelho, eu te digo hoje o que é que você vai fazer. Venha à cruz, confessa os teus pecados diante dele, diga a Deus: eu sou pecador, eu confesso os meus pecados. Venha à cruz e você vai ouvir pela fé as correntes do pecado sendo esbagaçadas pelo poder do evangelho da cruz de Jesus. Venha à cruz e seja salvo. Venha a Jesus. Na cruz Ele pagou o pecado de todos os homens. Creia, apenas creia, porque só o fato de crer, e todo aquele que crê já é considerado justo, não porque o seja em si mesmo, mas porque a justiça de Cristo foi imputada sobre nós. Quem crê nesta palavra, levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus e aleluia. Eu vou pedir que vocês se coloquem de pé junto comigo agora. Ora bashere calamandaramai. Ei canchure bararabas. Ora bashere cal. Ei canchure bashere. Foi esse o evangelho que eu ouvi dos meus pais, dos meus pastores antigos. A igreja precisa voltar a pregar a cruz de Jesus. Aleluia, aleluia. Este é o significado da cruz, este é o sentido da cruz, esta é a palavra da cruz. E eu quero pedir que vocês orem comigo agora no nome de Jesus. Comece a orar comigo aí onde você está. Curve as suas cabeças e feche os teus olhos agora, com as cabeças baixas e os olhos fechados. Eu vou desafiar agora você que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Todas as pessoas que estiverem aqui hoje à noite que ainda não tomou uma decisão por Jesus, eu vou te desafiar agora a você tomar essa decisão por Jesus hoje. Primeiro você precisa reconhecer que você é pecador e você precisa do perdão, não meu, mas do perdão de Jesus. Segundo, você precisa confessar Jesus publicamente.
Terceiro, você precisa se lançar aos pés da cruz, vindo aqui à frente, num ato público de demonstração, que você se rende a esta mensagem, a mensagem da cruz. Você me pergunta, mas pastor, por que eu tenho que fazer isso publicamente? Porque foi publicamente, entre dois ladrões, crucificado num Gólgota, no monte, lá em cima no monte, para todos verem os seus dois braços pregados e abertos naquela cruz. De forma pública ele confessou o amor dele por toda a raça humana, e agora também de forma pública, você e eu precisamos nos confessar diante dele e dizer: Deus, eis aqui a minha vida, eu preciso do teu perdão, eu preciso me tornar uma nova vida. Se você estiver aqui hoje à noite, eu te convido que você saia do seu lugar e venha à frente. Se você está afastado do Evangelho de Jesus, eu também te convido agora. Não sei por que você parou, não sei por que você se afastou, mas você pode reatar a aliança hoje. Você pode retomar o caminho da cruz hoje. Tome de volta o caminho da cruz, faça de volta o caminho da cruz. Saia do seu lugar também e venha. Eu estou convidando homens e mulheres, moças e rapazes, para tomar essa decisão por Jesus hoje, agora. Pessoas que estão afastadas do Evangelho e pessoas que ainda não tomaram essa decisão por Jesus. Mas eu quero convidar aqui um terceiro grupo também. Você que está aqui, já canta no conjunto, já canta no coral, já tem cargos até na igreja, mas talvez você ainda não entendeu o sentido da cruz. Talvez você não tinha entendido ainda o significado. Qual o sentido, qual o significado? Não tinha compreendido a mensagem do Evangelho. Talvez ainda não tinha feito sentido no teu coração e na tua mente. Você estava apenas aqui num ritmo religioso, apenas cumprindo um protocolo e um ritual religioso de vir ao culto, carregar a Bíblia, cantar os cânticos, participar de algum modo das programações da igreja. Mas isso não é suficiente. Ser salvo não é ter uma Bíblia, ser salvo não é frequentar uma igreja, ser salvo não é cantar num conjunto, ser salvo não é ter um cartão de membro no bolso assinado pelo pastor presidente. Ser salvo é ter convicção da vida de Jesus na minha vida. Ser salvo é compreender o significado e o sacrifício da cruz. Ser salvo é viver uma vida diante de Deus e diante dos homens, comprometida com os valores do Evangelho e do reino de Jesus. Então saia do seu lugar e venha. Eu quero convidar também você que está aí na internet, você que está acompanhando este culto agora pela programação, pela transmissão ao vivo aí pelo canal de YouTube da igreja. Você pode agora mesmo também tomar a decisão por Jesus aí onde você está, na tua casa, onde você estiver, com o celular, na frente do computador ou da televisão, assistindo agora este culto. Eu vou pedir, dobre os teus joelhos aí agora onde você está, na tua casa. Deixe um comentário aí no canal da igreja, deixe um comentário aí dizendo: eu tomei uma decisão por Jesus, eu confesso Cristo, eu aceito Jesus na minha vida e quero caminhar com Ele e quero segui-lo para o resto dos meus dias. Venha Jesus, venha a cruz. Enquanto isso, eu quero convidar toda essa juventude a orar comigo agora. Levante as suas mãos para os céus, levante as mãos, todos, com as cabeças baixas, os olhos fechados. Eu convido você agora a abrir o teu coração na presença de Deus. Se você não é batizado no Espírito Santo, receba o batismo agora e comece a falar em línguas estranhas, em nome de Jesus. Jesus é o batizador e Ele está aqui para batizar. A Assembleia de Deus cresceu no Brasil pregando: Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, e breve Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Então receba aí agora, jovem, receba aí agora uma DEC, receba aí agora o poder do alto, a graça divina, a unção do céu. Seja renovado, seja curado, seja batizado, seja cheio agora do Espírito de Deus.